Rapaziada, né, que teve mais verde nessa lanterna no segundo episódio de Lanternas. Exatamente. O episódio começa já com o Hal Jordan sendo aquele típico babaca que ele é com o Jon Stewart, dizendo que vai fazer uma coisa, mas não fazendo exatamente. O bichinho, o Jon Stewart quer aprender a voar e o Hal Jordan sabe disso. Aí ele vai lá e ensina daquela maneira medíocre, porca. E não ensina nada, na verdade. Mas o que chama atenção é uma coisa. Primeiramente, esse episódio é pra deixar os personagens separados e trabalhar coisas diferentes. Beleza, show, dane-se. Mas o que chama atenção também é o Jon Stewart, ele criando um passarinho, construto do anel. E mesmo quando ele tira o anel e devolve pro Hal Jordan, aí esse passarinho continua. No início, eu pensei, é um detalhe, maneiro, show. Mas aí, no decorrer do episódio, esse passarinho permanece. E o Jon vai acontecendo várias coisas com ele. Inclusive, bora falar mais a respeito disso. Porque foi um episódio que basicamente serviu pra mostrar como é que o Hal Jordan investiga, como é que ele age por aí. Mostra também um pouco da cidade. O Hal Jordan ele ficou encarregado nessa parte da investigação e ficar dentro da cidade da Nebraska lá e ficar, sabe, interagindo com a delegada, interagindo com a xerife, quer dizer, e interagindo com os cidadãos. E a gente vê mais um pouco dessa cidade que é um pouco estranha, na verdade. Se tu parar pra pensar, essa cidade é estranha. As pessoas que moram lá, elas não parecem pessoas normais. Tem alguma coisa acontecendo nessa cidade e eu acho que faz parte do mistério. E isso nos leva ao Jon Stewart, que a missão dele foi basicamente ir pegar a lanterna do Hal Jordan, que tava na casa dele, para poder levar pro Hal Jordan para poder recarregar, porque a lanterna tem que ser recarregada. E nesse segundo episódio já ficou descarregada. Então, assim, o Hal Jordan ele matou 2 coelhos com uma cajadada só, que é se livrar do Jon e recarregar a lanterna dele. E tudo isso o Jon ele fazer sem desmaterializar lá o passarinho que ele criou, o construto eterno dele. E isso é interessante porque na parte do Jon a gente vê 2 coisas importantes. Primeiro, tem uma pessoa que sequestra ele, manda um papo de que tá rolando uma outra invasão alienígena e que eles estão ali pra ajudar e o Jon não pode confiar no Hal e blá 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 blá. E eles têm que ir pra cidade de novo e descobrir quem é o grande vilão lá que tá disfarçado de ser humano e matar ele em 48 horas. Já o Hal, ele fica investigando, ele acha que é uma parada estranha, aquele cara do rancho lá, ele é esquisito, que ele parece um caipira muito bem armado, mas ele tem tecnologia que não era pro ser humano ter. Então, como uma série HBO, show, tá incrível. Como série do Lanterna Verde, eu acho que tá se desenvolvendo, tá mais do que o primeiro episódio, inclusive. Tem mais mitologia. Esse episódio ele serviu pra expandir um pouco mais da história, da mitologia do Lanterna Verde, muita coisa é dita. A gente é citado o Sinestro, que é um dos principais vilões do Lanterna Verde. O próprio Sinestro ele aparece no final do episódio. Então, putz, inclusive é uma cena muito engraçada essa do final, porque quando ele vai pro espaço, ele sai da Terra, o Hal Jordan. E quando ele vai pro espaço e ele procura lá o Sinestro pra saber mais sobre o vilão principal, cara, eu me lembrei que é uma série do Lanterna Verde. Eu até achei estranho, porque, putz, eu já tava tão habituado com aquela cidadezinha lá, o Hal Jordan vestido de um irmão Winchester, que quando ele foi pro espaço, putz, verdade, o cara é um super-herói cósmico. Caraca! Então eu achei uma coisa bem curiosa mesmo. E eu acho que tá se desenvolvendo. Eu acho que tá se desenvolvendo os personagens também. É muito bom ver a relação do Hal Jordan com a xerife e tal, e ele tentando furar o olho do advogado. É bom ver o Jon conversando com a vovó gostosa lá, que basicamente ele pegou uma mulher casada. Na verdade, se parar pra pensar, esses Lanterna Verde estão tudo assanhadinhos, eles estão tudo querendo pegar a mulher casada. É muito maluco, não sabia que essa tropa era assim. É a tropa dos comedores de casadas, só pode. E nisso, o Jon também, ele tem uma conversa interessante com aquela vovó lá, que eu fiquei, que estranho, tô dando destaque pra essa mulher aí, é estranho. Eu comecei a suspeitar que talvez ela seja o grande vilão e tá meio que disfarçada, porque ela tem uma parada esquisita nela aí. Então, eu achei curioso tudo isso. E eu acho que o fato do final deles, dos 2 personagens, o Hal Jordan e o Jon Stewart, se encontrar no final desse episódio, ter um diálogo e tal, um diálogo mais franco, eu acho que enriquece mais a dinâmica deles. Mostra muito mais sobre a integridade do Jon e do potencial dele também, de como o futuro Lanterna Verde. Então, eu acho que foi um episódio bem bom pra setar isso. Setar algumas bases e expandir alguns caminhos e explorar mais o relacionamento dos personagens. Então, é um segundo episódio que eu gostei mais que o primeiro. Então, Lanterna está se saindo uma excelente série até agora. Bem, não sei se é excelente, na verdade eu posso ter ficado emocionado, mas eu tô gostando bastante do que eu tô vendo. E tô vendo potencial.